Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 1º de abril de 2026, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso 36º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é Desfrute das suas finanças. O texto-chave está em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Irmãs, mais um mês iniciando, né? Mais um mês que nós vamos passar juntas, buscando nos expor diante do Senhor, colocando o vaso na presença dEle, para que Ele nos limpe, para que Ele nos encha, para que Ele transforme as nossas vidas. E esse é o último, esse devocional agora é o último das 6 áreas da nossa vida que nós estamos falando de desfrutar. Então, eu configurei que aquelas 6 talhas de água representassem 6 áreas da nossa vida que nós íamos apresentar os vasos para o Senhor, encher da palavra, colocar diante dele, ele ia transformar em vinho, e o vinho é alegria, é um tempo novo, é um tempo de desfrute. Então, nós falamos de desfrutar do casamento, dos filhos, da família, de nós mesmos, de Deus e hoje das nossas finanças. Para mim, irmãs, acho que as 3 áreas mais importantes da vida do homem, que nós temos que estar sempre atento, é a vida espiritual, a vida sentimental e a vida financeira. Esses 3 pilares têm que estar estabelecido, firmado e sendo renovado de tempos em tempos, porque dessas 3 áreas é que a gente consegue organizar e administrar as demais áreas na nossa vida. E pensa numa área que precisamos romper muito e aprender muito, ser curado e liberto, é a área financeira. Então vamos voltar lá no texto, no início de tudo, né? O texto da viúva. Vamos voltar lá. Porque Deus é maravilhoso e fala conosco. A palavra dele se renova a cada dia e ele é uma fonte inesgotável. Vamos ler então 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1 ao 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor. É chegado os credores para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: Sua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então ela entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que tiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas e ela enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me mais uma vasilha? Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite, paga a sua dívida, tu e teus filhos vive com o resto, e eu acrescento, e vive bem, que é o que nós estamos falando, de aprender a viver e viver bem, aprender a desfrutar, a degustar de tudo que Deus tem nos dado. Esse é o alvo dessa caminhada de oração 13. O tema central dela é livres para desfrutar, degustar o caminho. Que nós possamos aprender isso, porque é inadmissível que a gente passe pela vida sem ter desfrutado e degustado. Você imagina se a gente falece, chega diante de Deus, e aí Deus fala: Minha filha, eu tinha tantas riquezas para você, tantos presentes, por que você não desfrutou? Ah, mas eu tinha aquela luta, eu tinha aquela situação, eu tinha não sei o quê. Minha filha, você que não se expôs e não abriu os presentes que eu te dei. Então, nós temos que aprender isso, irmãs. Eu sei que cada um tem sua história, cada um tem suas dores, né? Que a vida não é a vida não é fácil, Jesus disse, mas eu não peço que tire eles do mundo, mas que os livre, né? Que dê força. Deus está aqui para nos encher. Então, vamos falar dessa vida financeira. Aí a gente volta a esse texto, e aí a gente vê uma viúva
que de devedora, de que não tinha nada, passa a ser uma mulher próspera e vira uma empresária. Porque o azeite era algo muito valioso naquela época, né? Azeite, vinho, especiarias, isso é que movimentava a economia ali. E até hoje o azeite, né, irmãs, é muito caro, tá cada vez mais caro. E então, assim, Deus transformou a vida dela. E aí nós vamos caminhar um pouco por finanças. Eu amo esse assunto. É um assunto muito vasto, não dá para falar muita coisa aqui, porque senão a gente vai ficar o tempo inteiro. É um assunto que eu acho que dá para fazer uma caminhada só dele, de tanta coisa que tem. O dinheiro é muito mais importante, muito mais sério, muito mais profundo do que a gente pensa. É muito mais do que você ir lá trabalhar, pegar o dinheiro, pagar suas contas. É muito mais além, é além. Ele é muito conectado com a vida espiritual. E aí a gente vai falar algumas coisas aqui e eu espero que Deus derrame sobre nós graça para a gente alinhar a nossa vida espiritual, sentimental, financeira, toda a nossa vida, irmãs, para que a gente viva e viva bem. Então, o profeta, ele dá 3 conselhos para ela. Ele fala: vai, vende o azeite, paga suas dívidas e tu e teus filhos vivem com o resto. Então, eu vou tentar falar um pouquinho aqui. O que que é isso, vai e vende? O que significa essa parte, vai e vende? Trabalhe, trabalhe, multiplique, multiplica aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Mas a sua serva não tem nada em casa. Olha, irmãs, a sabedoria, ela nos abre os nossos olhos, ela nos dá entendimento, ela nos motiva. Então, coloque diante do Senhor o que eu tenho. O que que eu tenho? Qual a prestação de serviço que eu vou fazer? Né? Então, vende, vai e vende. Então, você vai ter que começar a trabalhar. É o que ela estava falando para ela. Você vai ter um trabalho. Né? E eu não vou entrar aqui no assunto de trabalho, mas o que que o seu trabalho representa para você? Será que o seu trabalho só representa dinheiro? Ou você entendeu que você é luz, que você é um vaso cheio da graça de Deus, que aonde você chega há um propósito, que Deus não nos coloca nos lugares apenas por ir para ganhar dinheiro. Não tem coisa mais triste, não sei se vocês já observaram, mas não tem coisa mais triste de você encontrar com uma pessoa ou um funcionário, seja de que área que for, que você vê que a pessoa só trabalha pelo dinheiro. Normalmente são pessoas ou são gananciosas e egoístas, que não enxerga ninguém à sua frente. Normalmente elas são gananciosas e egoístas, e elas são murmuradoras. Elas andam arrastando, né? Ai, que dia, não vejo a hora de acabar o expediente. Ai, sempre uma murmuração, sempre um suspiro de ingratidão. E não enxergam ninguém. Não é grato, não tem gratidão, não valoriza os seus eu ia falar pastores. A gente tem tanta coisa de Deus na nossa cabeça, da família da fé, que patrões. Então, o que que o trabalho representa para a gente? Mas hoje eu não vou falar do trabalho. Trabalho também é uma outra coisa que dá para falar muita coisa. A gente precisa entender o que que trabalho representa. Então, o que que você tem? Qual é a sua prestação de serviço? Talvez é uma profissão muito boa, você estudou, você quer fazer aquela profissão. Às vezes a pessoa não tem profissão, que é o meu caso, mas a gente tem disposição a servir. Ou às vezes você tem um dom, enfim. Então você tem que saber aonde Deus quer que você trabalhe. O trabalho tem que ser uma troca, não só financeira, mas uma troca de comunhão, uma troca de aprendizado. Isso aqui é maravilhoso. O dia que você entender que trabalho também é aprendizado e que aquele aprendizado pode te levar muito mais além financeiramente, aí você vai prosperar ainda mais. Ontem mesmo, tem um ajudante de enfermagem lá, que é o que mais fica com a minha patroa,
eu acho que eu já falei dele aqui, ele é um jovem, tem 27 anos, está estudando ainda, mas assim, um menino exemplar, exemplar, o melhor que tem lá. E ele entrou lá, deve ter uns 6 meses. Ele é americano e ele começou a aprender espanhol. E ele já está falando espanhol. Aí ele estava me falando que, nossa, agora eu estou tão feliz que vai ser aniversário do meu amigo, e eu agora, depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu já posso ter uma conversação com ele, porque antes a gente falava só inglês, e agora eu posso conversar com ele em espanhol, porque eu estou aprendendo muito aqui. E eu falei para ele, isso é uma das melhores coisas de trabalhar, é você perceber o que aquele trabalho pode se ensinar. Porque é isso que Deus quer, que a gente viva na plenitude. Porque imagina agora, se ele sair dali, né, ou se ele ficar mais 6 meses, se ele sair dali, ele já sai. É o primeiro trabalho dele como ajudante de enfermagem, ele já sai muito bem qualificado, ele já sai falando o inglês, que é a língua dele, e o espanhol. Então, qual a chance dele prosperar? Muito mais. Então, nós temos que entender isso, mas eu não quero falar de trabalho, né? Essa parte é de trabalho. Vamos lá, irmãs, para a gente entrar no dinheiro. Então, ele fala, vai, vende, trabalhe, multiplique. Nós precisamos também desejar multiplicar o nosso dinheiro. E aí eu não vou falar de investimentos, porque investimento é muito legal, hoje em dia todo mundo fala de investimento, mas multiplicar também é a sua excelente administração, que não tem como, nosso dinheiro não vai multiplicar você investindo só em bolsa de valores, você fazendo um monte de coisa lá, que depois você não sabe como administrar quando ele chegar na sua mão. E aí ele fala para ela, vai, vende, pague as suas dívidas. Pague as suas dívidas, que nós vamos estar falando disso aqui também, vou deixar mais para depois. E viva com o resto e viva bem, e esse viva com o resto e viva bem é a administração. Então, qual que é o plano do inimigo, irmãs, para a vida do homem? Destruição, o tempo inteiro, né? O inimigo odeia o homem e ele não quer ver um homem próspero, abençoado, com abundância. Ele quer ver o homem escravo, gastando seus dias como escravo, gastando seu tempo, sua saúde em troca de dinheiro, correndo só atrás de dinheiro, cegando você de ver outras coisas, ou quando, porque o inimigo joga dos dois lados, né? Ele sempre tem um plano para cá e um plano para lá, né? Ou quando um homem tem dinheiro, ele quer que o homem viva escravo também, na luxúria, na avareza e fazendo do dinheiro o seu Deus. Então, esse é o plano do inimigo. E nós temos que estar atentos, colocando a nossa vida diante do Senhor, o nosso dinheiro, e observando o que está se repetindo. Eu vivo na escassez, na miséria, na dificuldade, na conta gota, né? Eu vivo ali arriscado, ali, sabe, pouco a pouco no dia, muito forçado, muito limitado. Ou não, graças a Deus, Deus me deu muito e tal, mas e a sua relação com o dinheiro, mesmo tendo muito? Você vive na avareza, né? Fez o Senhor dinheiro, o seu Deus. Nós temos que estar sempre observando. E uma das coisas é consagre o seu dinheiro ao Senhor. Nós precisamos consagrar o nosso dinheiro ao Senhor. Então, vamos ler. Nós temos muitos textos aqui para ler, tá? Então, entenderam, irmãs? Deus fez a multiplicação e ele deu esses 3 conselhos que precisa ficar muito gravado na nossa cabeça. Vende, paga as dívidas e vive com o resto. Trabalhe, responsabilidade, pagar as dívidas e a administração. Vamos ler Provérbios. Provérbios 16, deixa eu ver se nós vamos ler muito Provérbios aqui, mas vamos ler aqui o 16, Provérbios 16. Provérbios 16, de 1 a 3. Não é esse, mas vamos ler outro. Peraí, acho que é Provérbios 3 mesmo, tá? É porque eu quero ler na ordem, para eu estar falando, para não perder o que é que eu quero falar. Provérbios 3, de 9 a 10.
Provérbios 3, 9 a 10. É isso aqui. Honra ao Senhor com os teus bens. Não, vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler o 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honra ao Senhor com os seus bens e as primícias da sua renda. Se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho teus lagares. Filho meu, não rejeita a disciplina do Senhor, nem te enfade da repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e melhor sua renda do que o ouro fino, e ela é muito mais preciosa do que pérolas, e tudo o que pode desejar não é comparável a ela. Vamos um pouquinho mais. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e toda a sua vereda de paz. Olha isso. Então, aqui está dizendo, honra ao Senhor com os seus bens, consagre ao Senhor. Nós precisamos consagrar ao Senhor as nossas finanças. Você quer começar a entender sua vida financeira, consagre o seu dinheiro ao Senhor. Dinheiro, irmãs, é sinônimo de quê? O que é sinônimo de dinheiro para você? Quando você pensa no dinheiro, o que ele representa? Se você for observar, dinheiro é igual a tempo e saúde. Quando você pega o seu dinheiro assim, ó, você tem que olhar e falar, aqui foi meu tempo, aqui foi a minha saúde, aqui foi a minha vida, aqui foi um pouco da minha vida. Dinheiro é igual a isso. Dinheiro não é só um papel, uma moeda de troca. O seu dinheiro e a sua saúde e o seu tempo é de quem? Do Senhor. Então, se nós consagramos o nosso tempo, a nossa saúde ao Senhor, automaticamente nosso dinheiro tem que ser consagrado ao Senhor. Então, aqui está dizendo, honra ao Senhor com seus bens, com as primícias, a primeira parte, né, da sua renda, porque vai encher o seu celeiro, vai se transbordar de vinho os teus lagares. O que está falando aqui, irmã? De vinho, de prosperidade. Vinho representa prosperidade. Quando Jesus transforma a água em vinho naquele casamento e leva para o mestre-sala lá, ele fala, nossa, você deixou o melhor vinho por último? As pessoas fazem ao contrário, dão o melhor no começo, para que depois ninguém perceba a diferença, né? Porque já beberam tanto, mas você deixou por último o melhor. Então, você é próspero, né? Você é muito próspero. Vinho é prosperidade. Mas aqui está dizendo para a gente não rejeitar a disciplina, a repreensão, porque Deus ensina aquele a quem ama. Então, se a gente estiver passando qualquer dificuldade financeira, ou se sempre passou, né? Busca colocar diante do Senhor o que é que Deus quer nos ensinar. O que é que Deus quer nos ensinar? Tudo é um aprendizado, irmãs. O que é que Deus quer nos ensinar? E aqui está dizendo, porque os caminhos do Senhor são deliciosos. O que é que nós temos falado? Degustar. Degustar o caminho. Porque o caminho do Senhor são deliciosos. O consagrar ao Senhor o nosso dinheiro, irmão, não é só dar dízimo. Não é só dar dízimo da oferta, não é isso. É você colocar o coração, seu coração, desnudar o seu coração em relação ao dinheiro na presença do Senhor. Então, nós temos que curar os nossos olhos para ver o dinheiro de uma forma diferente. Talvez nós amamos tanto um dinheiro que ele nos domina. E aí a pessoa faz qualquer coisa por dinheiro. Talvez você tenha medo dele. Talvez a gente tenha tanto medo de dinheiro que quando ele chega na nossa mão, inconscientemente a gente faz qualquer coisa para ele sair dali da nossa mão. Aí a gente faz negócios sem sabedoria, né? A gente faz dívidas, é algo inconsciente, claro, né? A gente não está fazendo, a gente não é, como inconsciente não está
tirando a sua responsabilidade, a sua culpa de ter feito algo que não devia. Estou dizendo que inconscientemente aquela opressão de miséria, aquela opressão que quer prender a gente naquele ciclo vicioso de escassez, de luta financeira. Então, inconscientemente, às vezes chega um dinheiro na mão da gente, até mesmo nosso salário, e a gente já quer acabar com aquilo ali logo, porque você não sabe lidar. Então, você sabe desfrutar do seu dinheiro saudavelmente? Você sabe isso, irmãs? Medita nisso, você sabe. Qual é a sua relação com o dinheiro? Qual é o nível de conhecimento que você tem em relação ao dinheiro? Você sabe as regras básicas de financeira? Você sabe o que a Bíblia fala sobre dinheiro? Dinheiro para você é bom ou é mal? Dinheiro, irmãs, é muito bom. Dinheiro é bom e é muito bom. O que é mal é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Um dos assuntos mais falados no judaísmo, em toda a Bíblia, né, todo o Antigo Testamento, o cursos que os judeus falam, é o dinheiro. Porque eles entendem a importância do dinheiro. E Deus quer filhos, irmãs, curados, restaurados, próspero, para que a gente vá muito mais além, para que a gente faça muito mais para o Senhor. Uma pessoa próspera, saudável, curada, generosa, ela vai fazer muito mais coisas para o Senhor. Ela pode alcançar muito mais vida. Não que Deus precise de nós, irmãs. Ele é dono do ouro e da prata. Mas Ele quer que você seja canal de bênção. E então os judeus ensinam para os seus filhos 3 coisas básicas sobre dinheiro. Então vamos ver aqui. Primeira coisa, pegou o dinheiro, os judeus ensinam desde para as crianças. Elas têm as suas jarrinhas, vamos colocar jarras ou envelopes, e ali na jarrinha vai estar escrito doar, uma jarra do doar. Você pode fazer isso também na sua casa. Pega 3 jarras, né, 3 potes de vidro ou envelope e coloca doar, gastar e poupar. Doar fala de generosidade, gastar fala de administração, poupar fala de economizar. Você ter fala de você de entrega para o Senhor, de deixar aquilo ali quietinho para que o Senhor possa te direcionar do que fazer com aquilo ali, né? Isso é importante. Economizar, irmãs, é muito importante. Mas vamos ler outro texto aqui. Vamos ler agora Provérbios 16, tá? Aí nós vamos entrar nessa parte do doar, gastar e economizar. Provérbios 16, no versículo 1 a 13, fala: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as suas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. Então, nosso dinheiro, assim que a gente pega o nosso dinheiro, irmãs, a gente tem que colocar diante do Senhor. Porque aqui está dizendo que confia no Senhor as suas obras, os seus desejos, os seus pensamentos. Então, quando você pegar o dinheiro, aprenda a pegar seu dinheiro antes de você fazer qualquer coisa. Aprende a pegar, sentir, ponderar, meditar e ver o que eu sinto. O que isso aqui me traz? Né? Será que isso aqui me traz peso? Me traz tristeza? Me traz medo? Me traz ansiedade? Me traz culpa? Ou aguça a minha vontade de gastar tudo? Quando eu gasto pensando em quê? Eu tô com... É a minha ansiedade que faz gastar? É a minha vontade de aparecer para os outros? É a vontade de suprir uma necessidade, uma carência? A gente tem que entender isso.
sabe? Então, todas as vezes, mas tem que ser um exercício diário, tem que ser um exercício mensal. Quando você tiver dinheiro, entrou dinheiro na sua mão, pensa, pondera, entrega o seu caminho no Senhor, né? O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta vem de Deus. Se nós consagramos o nosso dinheiro ao Senhor, ele precisa ser o dono dele. Ele precisa te direcionar. Eu compro ou não compro? Eu guardo ou o quanto eu dou agora? O que eu faço com esse dinheiro? Nós somos apenas, irmãs, mordomos de tudo que ele nos deu. Do tempo, da nossa saúde, de tudo. Tudo nós temos que ter uma mordomia. E vamos ler também Provérbios 6. Provérbios 6, 16. Vamos lá, Provérbios 6, 16 fala assim. Provérbios 6, do 6 ao 16. Nós vamos falar sobre economizar agora, tá? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera o seu caminho, o caminho da formiga, e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no seu estio, ela prepara o seu pão no verão. Ajunta o seu mantimento para o inverno. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando te levantares do seu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a sua pobreza, como um ladrão, a sua necessidade, como um homem armado. É só até aí mesmo, irmãs. Tá? 6 a 11. Olha só, essa palavra Deus está mostrando para a gente aprender com a natureza. Nós precisamos aprender com a natureza, aprender com os próprios animais, né? Com a própria criação do Senhor. E aí a formiga, ela trabalha no verão, aí você vê as formigas sai carregando e vai, porque ela junta, porque ela sabe que o inverno é pesado. Principalmente aqui, né? Aqui não tem como é que a formiga... E por falar nisso, as formigas já começaram a sair. Ontem mesmo eu estava vendo formiga. Porque já está esquentando, já está ficando bonzinho. Mas imagina, formiga no inverno, cheia de neve. Já tinha morrido congelada, né? Então elas ficam quietinhas no cantinho delas. Então vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E aqui quando fala de preguiça, não é só a preguiça física, né? É a preguiça de administrar. A preguiça de aprender. A preguiça de se organizar. A preguiça de fazer acontecer. A preguiça de administrar, irmãs. As pessoas têm preguiça de administrar. E aqui está dizendo, se você não souber administrar, a pobreza virá como um ladrão. E a tua necessidade vai vir como um homem armado, vai te pegar de surpresa. E então, assim, muitos de nós não sabemos essa regra do economizar. Nós comemos a semente. Deus nos dá a semente para a gente plantar, para a gente multiplicar, que é o dinheiro. A gente vai lá e come a semente. Vou gastar regaladamente naquilo que eu quero, naquilo que a minha alma quer, agora. Eu quero agora. Por isso eu li Provérbios. Os seus planos, o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Consagra o que você vai fazer. Pergunta ao Senhor o que você vai fazer. Então, o diligente, o que economiza tem que ser diligente. Será que nós somos diligentes? Temos cuidado com aquela moeda de troca ali que Deus nos deu? Ou pensamos só no agora, nesse prazer momentâneo? Vamos ler 2 Coríntios 9, de 6 a 11. Vamos lá, 2 Coríntios 9, de 6 a 11. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia fartura, com fartura, a abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria.
Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendes sempre, em tudo, ampla suficiência, superabunde em toda a boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, seja tributada a graça de Deus. Então, quem nos dá a semente é o Senhor. Mas ele está dizendo aqui que essa semente ela vai fazer com que que vai nos suprir, vai aumentar, vai multiplicar, enriquecendo em tudo, para toda generosidade. Mas o que muitas vezes a gente faz? Comemos a semente. Comemos tudo, acaba com tudo, mês que vem tem mais. Aqui nos Estados Unidos a gente recebe por semana, né? Aí a pessoa pega o dinheiro, semana que vem tem mais. Acaba com tudo, torra tudo. Não tem administração. Nós precisamos pedir uma unção de administração. Nós lemos no primeiro texto de Provérbios que quem tem sabedoria tem muito mais do que o ouro, do que a prata, do que as pérolas, do que bens preciosos. Porque precisamos de sabedoria. Não é o muito ganhar que vai te fazer próspero, irmãs. É a boa administração. Tem muitas pessoas que ganham bem, até aparentemente vive bem, mas não tem boa administração. Tudo isso está sendo falado para a gente aprender a degustar. Porque se você não tiver uma boa economia, se você não tiver uma boa administração, não é ter dinheiro guardado só, irmã, é a administração. Se você não tiver uma boa administração, você não vai conseguir desfrutar. Degustar e desfrutar do seu dinheiro, daquilo que Deus te deu, vai muito além do que só você comer a semente. Então eu estava pensando, começa, irmãs, a economizar pouco a pouco. Às vezes a gente acha que é tão pouquinho, não, é tão pouquinho isso aqui que eu vou gastar, né? Então eu estava pensando esses dias, que eu falei, poxa, por que eu não fiz isso, né? Eu estava pensando, se eu tivesse guardado, tá? Se você guardar para seu filho, desde quando ele nasceu. Sei que é difícil, às vezes a gente não tem, né? Naquele momento talvez eu não tinha, então por isso eu nem fiz. Mas se eu tivesse guardado $100, vamos botar R$ 100, que tá, né, no Brasil, R$ 100 por mês para um filho. Coloca uma poupança ali e guarda para ele. Hoje ela com 20 anos, ela teria $24.000, tá? Mas, irmã, mas eu não tenho $100 para guardar todo mês e nem R$ 100. Então, e se a gente tivesse 50? 50 teria hoje $12.000. Eu só estou trazendo isso aqui para você ver que às vezes a gente deixa passar e não faz por nós, né? Comece a economizar, irmãs, 10% do seu salário. 10% às vezes é muito pouco. Vamos supor que você ganha 100 reais. Mas eu vou guardar R$ 10? Não, mas R$ 10 é muito pouquinho. Vou comprar uma pizza. Eu sei que não dá nem para pagar uma pizza, né, irmã? Mas vou comprar um sanduíche. Vou comprar um sanduíche, não vou fazer comida hoje, vou comprar esse sanduíche. Se você guardar R$ 10 todo mês, toda semana, final do ano, você tem uma quantia que talvez você não tenha. Você tem uma quantia ali, vamos supor que chega o final do ano, se você guardar aí R$ 10 por semana, ou por mês, ou $10 por semana, por exemplo, você vai ter $40 no mês, no final do ano você vai ter 800 não, você vai ter R$ 480. $480. E tem pessoas que talvez não tenham $480 no final do ano. Tem pessoas que talvez não tenham R$ 480 guardadinho ali sem mexer no final do ano. Tem pessoa que não tem. Tamanha desordem financeira. Mas por quê? Porque a gente olha para a semente e pensa que ela é pouca, ao invés da gente plantar. Plantar aonde? Agora, onde a gente vai plantar essa semente? Primeiro lugar, no reino de Deus. E eu não estou falando de dar,
Então tem que dar tudo para a igreja, para os pastores, para não sei o quê. Não, não é nada disso. Reino de Deus é muito além do que a igreja, irmã. Reino de Deus é muito além do que a igreja. A igreja ela é um lugar de comunhão. O reino de Deus é amplo. Você tem que semear no reino. O que é o reino? O reino é paz, é justiça, é equidade. Aí Deus vai te direcionar onde você vai plantar o seu dinheiro. Claro que temos a nossa responsabilidade dos dízimos e das ofertas, como gratidão pelo lugar que nós estamos congregando, né? Por aquele prédio, por tudo ali. A gente não tem que pensar que, eles não precisam. Ué, mas você não está lá usufruindo? Isso aí é egoísmo, é avareza. Então, em primeiro lugar, a gente desprender. Quando Deus nos ensina a dar para o reino, Ele está te ensinando e treinando o seu coração. Não se apegue. Não se apegue ao dinheiro. É um grande treinamento da gente não se apegar ao dinheiro. Porque a Bíblia diz: ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Se você não é fiel, você pode até ter muito, irmã, mas se você não é fiel, não é o muito que Deus está falando, não é aquele muito que você não está tendo muito que Deus está falando. O muito de Deus, ser fiel no pouco, no muito te darei, é tanto esse fisicamente como é abrangente. A bênção dele vai para todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Então, comece a economizar e a investir. Investir no reino, abençoar uma pessoa. E aí nós vamos falar sobre gratidão daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Voltando aqui da semente. Então, observa o que você faz com a semente. Será que eu estou comendo a minha semente? Estou jogando fora? Né? Estou agindo na minha ansiedade? Vou fazer um gasto desnecessário? Se pergunte, né? Se observe. Pega o seu dinheiro, sente o que você... Qual é a sua relação com o dinheiro? Você é amigo, assim, o dinheiro pode vir que você está livre para administrar, você está livre para semear, você está livre para fazer e multiplicar? Ou você está preso com medo, né? Aí vira avarento. Aí nós viramos avarento. Avareza é pecado. Generosidade é muito bom, vou falar também aqui da generosidade, mas e a avareza? E o medo da falta? Qual é o seu sentimento quando você não tem o suficiente? Qual é o sentimento que nós temos quando não temos o suficiente? Ou por que a gente acha que a gente não tem o suficiente? Por que você gostaria de ter mais? A gente acha, irmãs, a gente tem essa ilusão. Quando eu tiver muito... se eu tivesse muito, eu ia ajudar muita gente, eu ia fazer... Mentira! Mentira! É mentira, irmãs. A gente não ia fazer do jeito que a gente está pensando, não. Porque se a gente não é fiel no pouco, como é que nós vamos administrar o muito? Se a gente não é generoso no pouco, se a gente não é generoso, a gente não treinou a generosidade, como que a gente vai dar o muito? Então a gente tem que olhar para dentro de nós de verdade e falar: não, eu preciso aprender, eu preciso me desprender. Se você não consegue guardar R$ 10, que você vai lá e come o sanduíche, ou compra uma brusinha, ou você não consegue, você não acha que é pouco. Se você tiver muito, né? A gente não consegue, às vezes, dar o 10% de 100, que é R$ 10. Você vai dar 10% de 100 mil? Seja sincero, mas você vai dar 10% de 100 mil? Você consegue? Você tem essa liberalidade? Você consegue dar 10% de 1 milhão? Então a gente quer muito, mas a gente não sabe nem o que fazer com aquilo ali. E se não formos bons administradores, nós voltamos àquela palavra dura: até o que tem lhe será tirado. Porque a Bíblia diz: aquele que tem lhe será dado, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. É a parábola dos talentos, que também fala de dinheiro, né? Era dinheiro aquilo ali. Ele entregou a moeda e nós tínhamos que multiplicar aquela moeda, e o último escondeu. Preguiça.
Ele teve preguiça de multiplicar, ele teve preguiça de administrar. Preguiça não significa só, irmãs, ficar deitado e dormindo e só isso, não. É preguiça de aprender, preguiça de ler, preguiça de saber sobre dinheiro, preguiça de pesquisar na palavra o que que o dinheiro fala. Preguiça. A preguiça impede a gente prosperar. E aí ele não fez aquilo, quando ele entregou para o Senhor falou: tira dele e dá para quem tem mais. Até o que tem lhe será tirado. Se nós não aprendermos a ser bons administradores, até o que tem lhe será tirado. Às vezes a gente pode ter até muito, que pode acabar perdendo por falta de uma boa administração. Uma boa economia, e a economia não estou falando de ter dinheiro muito dinheiro guardado, estou falando a boa administração, ela te dá a possibilidade de desfrutar e degustar muito mais, com muito mais liberdade. Com muito mais liberdade. Você fica uma pessoa mais descansada, porque você sabe que você tem reserva, você sabe que a sua casa está bem administrada, que as suas contas estão pagas, que você não está devendo ninguém, né? E aí, o que que acontece? Você descansa, relaxa, e aí você pode degustar, você pode desfrutar. Outro dia, tinha uma moça lá, uma ajudante de enfermeira, ela veio me ajudar. Às vezes trocam, né, de turnos e tal, e não era o rapaz que eu te falei que é maravilhoso, era essa moça, e ela estava assim, exausta, ela estava em tempo de desmaiar. E eu falei para ela, nossa, ela falou assim, eu tô passando muito mal, eu acho que eu vou desmaiar. Eu falei, mas o que que foi que você tem? Eu não sei, tô muito cansada e tal. E eu falei, então por que que você, mas daqui a pouco tá acabando o seu turno. Ela falou, mas hoje eu vou fazer double, né? Hoje eu vou fazer 2 turnos. Então ela pegou de 7 às 3 da tarde e ela ia continuar de 3 às 11 da noite. 2 turnos. E eu falei pra ela assim: por que você não cancela esse segundo turno hoje, já que você não tá bem? Ela tava muito mal mesmo. A cara dela tava assim, exausta. Parecia que ela ia dar um colapso. Ela falou assim: como que eu vou cancelar? Mas e as contas? E as contas? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, mas olha, você tá cuidando de vidas aqui. Se você não cuidar de você, você vai ter um colapso. E se a gente tem um colapso, vai gastar muito mais lá no hospital e em outros lugares. Quem não gasta com a sua saúde, quem não sabe investir na sua saúde, vai ter que gastar tudo na sua doença, né? E aí, no meio dessa conversa, ela pega o telefone e começa a procurar desesperadamente um lugar para comprar comida. Nossa, eu preciso comprar uma comida, eu preciso comer alguma coisa, eu tô me sentindo muito mal. E, nossa, mas isso aqui é caro, essa entrega aqui, aquilo ali. E eu fiquei só olhando, irmãs. Ali tá o exemplo, assim. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu conto muito exemplo aqui, irmãs. E às vezes eu fico chateada. Eu falo assim, eu não quero falar da vida dos outros, pai. Mas o que que eu posso fazer se tá na minha cara um aprendizado desse? Não tem como, né? Então eu tenho que trazer pra vocês. Talvez um dia eu chegue numa plena maturidade de não ter que dar exemplo nenhum de ninguém. Gostaria muito disso, tá? Eu olhei assim e falei, Senhor amado, tá a própria personificação da falta de sabedoria, de entendimento e tal. Então, olha aqui, gastando toda a vida dela ali, que não tem problema nenhum você trabalhar 2 turnos, não tem problema nenhum, isso é digno. Se você está bem, se você está saudável, se você tem uma boa administração. Cadê a boa administração que não consegue trazer uma comida de casa? Cadê a boa administração de uma pessoa que sabe que vai ficar 16 horas fora de casa, praticamente 20, porque vamos supor que é 1 hora para ir, 1 hora para voltar, né? Até que você sai de casa, e você não tem os seus lanches, os seus almoço, sua comidinha toda em ordem. Não, irmãs, eu não aguento um negócio desse. Eu tô falando sério, eu não aguento. Isso isso é. Ai, Jesus. Você fala assim, meu Jesus amado. Aí o que que aconteceu? Por fim, ela saiu para pegar um negócio, quando ela veio outra pessoa e falou: olha, ela não vai vir porque ela não tá muito sentindo muito bem. E eu falei, menina, aprende a descansar, sabe? Enfim, né? Não dá para ensinar muito quem não tem muita coisa para aprender, né? Mas enfim, economize, economize, pouco a pouco. Não pensa que é pouca, não pensa que aquela semente é pouca, não come a sua semente e aprenda a administrar, porque senão até o que tem lhe será tirado.
Vamos falar aqui um pouquinho de gratidão. Sempre, sempre a gratidão a Deus, porque é Ele que nos dá a semente, é Ele que nos dá a saúde para trabalhar. Se nós vivemos uma vida consagrada ao Senhor, consagrada, nós vamos ter gratidão. A gente vai entender que o trabalho é Ele que nos deu tudo, irmãs. E eu quero ler Deuteronômio. Quero ler Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Olha só. 8, 18. Vamos ler o 17. Não, vamos ler o 16. Vamos ler o 14. Cada hora vai vindo mais coisa, né? Deus está falando aqui que não eleve o seu coração e te esqueça do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpente abrasadora, de escorpião, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perdeneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer o bem. Não diga no teu coração, versículo 17 do capítulo 8 de Deuteronômio, não diga no seu coração, a minha força e o poder do meu braço que me fez eu ser próspero hoje, que me fez adquirir riqueza. Mas antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Irmãs, uma das coisas que Deus prometeu para os patriarcas, todos os patriarcas viveram isso, prosperidade. Deus tem bênção de prosperidade para a gente. E essa prosperidade não é só ter muito financeiramente, em toda a área, na sua saúde, é nos seus relacionamentos, é saber você desfrutar de tudo que nós viemos aí falando, que nós estamos falando aqui. Então, coloque diante do Senhor, seja grato. Você acha, irmãs, que Deus se agrada desse exemplo que eu dei? Uma pessoa gastando a vida dela, gastando a saúde dela, de uma forma totalmente incoerente, totalmente sem sabedoria, porque aí não come direito, não dorme direito, e depois, quando chega o dinheiro, se esvai. É lógico que a gente tem que trabalhar. Não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar. Eu trabalho desde os 12 anos. Com 12 anos eu fui empregada no Brasil e trabalho desde os 12 anos. E fui aprendendo sobre dinheiro desde nova. Entendendo que quando você pegar seu dinheiro, irmã, mais uma vez, entenda que aquilo ali está o seu tempo e a sua saúde. E aquilo precisa ser bem administrado. Porque Deus vai pedir conta do que você fez com o seu tempo e com a sua saúde. Principalmente nós cristãos, que às vezes não temos tempo para falar com o Senhor, não temos tempo para cuidar dos nossos filhos, não temos tempo para cuidar de nós, mas demos todo o nosso sangue no trabalho, sem propósito, muitas vezes, sem gratidão, para ter dinheiro, para gastar, às vezes, maioria das vezes, sem sabedoria, sem discernimento, sem cumprir princípios, sem devolver a honra e a glória para o Senhor. Você acha que Deus não vai pedir conta, irmãs? Se você acha, sinceramente, que Ele não vai pedir conta do que a gente faz com o nosso dinheiro, você acha que Deus não está nem aí para isso? E a gente não pode esquecer que é Ele que nos dá força. E quando a gente chegar lá num nível maior, um pouquinho maior, Deus te prosperou, Deus te deu, Deus mudou a sua sorte. Não esquece que é Ele que te dá força para adquirir riqueza. E Ele falou aqui, eu te conduzi para o deserto para provar o seu coração, para no final te fazer o bem. Quando nós passamos por luta financeira, eu já passei por muitas lutas financeiras, quando nós passamos por luta financeira, é para nos ensinar. O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar, Senhor? Talvez Ele quer te ensinar que na próxima vez você seja uma melhor administradora. Talvez Ele quer te ensinar a gratidão pelo simples, pelo pouco. Tem muita coisa que Deus quer nos ensinar. Então, vamos falar aqui de novo, né? Eu falei dos 3 coisas, doar, gastar e poupar. Nós estávamos falando de poupar, agora vamos falar de doar, de ser generoso. Então, nós falamos de ser generoso para Deus, de devolver
ajudar os necessitados, abençoar. Nosso dinheiro tem que ser para abençoar. E abençoar em primeiro lugar quem? Quem que você tem que abençoar em primeiro lugar? Depois de você entregar para Deus? A sua vida, a sua casa. Tem muita gente, a questão de economizar, mas nós temos que tomar muito cuidado com a avareza. A avareza é pecado. Tem muita gente que economiza por medo da falta. Medo, ela é o inimigo da fé. Se você está economizando e retendo, aí é o medo da falta. E isso não agrada ao Senhor. E tudo aqui que nós temos ensinado é desfrutar, em primeiro lugar, a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos. Não é também viver regalado sem a boa administração, mas ter o melhor, viver da melhor maneira possível, sabe? Focar na sua saúde, em comer bem, usar o dinheiro a favor de tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Ser generoso, abençoar as pessoas. A generosidade, irmãs, ela traz uma bênção sobrenatural. Sobrenatural. A generosidade, ela multiplica as nossas finanças, sabe? Aquele que muito é dado, mais é dado, né? Mas também será cobrado. Nossa, Deus vai cobrar da gente, mas eu te dei muito, o que você fez? O que você fez com tudo que eu te dei? Quem que você ajudou? Né? Quem que você alegrou o coração? Sabe quando a Bíblia diz melhor é dar do que receber? Né? Eu falei uma vez, eu não entendia isso. Como que é isso? Como que é melhor dar do que receber? Não, é tão bom receber, né, irmãs? Mas é maravilhoso quando você entende essa fluir da generosidade, que melhor é dar do que receber. Deixa eu só ler esses dois últimos versículos para a gente concluir. Provérbios 11, 25. Vamos ler o 24. A quem dá liberalmente, ainda lhe se acrescentará mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se-lhe-á de pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desdendado. Olha só, então, quanto mais a gente dá, e eu não estou falando de dar sem propósito, né? Só por. Às vezes tem pessoa que está dando por medo de ter. Ai, eu não consigo ter esse dinheiro na minha mão, deixa eu liberar. Não, é dar, em primeiro lugar, para o Senhor, depois na direção do Senhor. Eu lembro que uma vez eu fui numa igreja, a primeira vez que eu fui no Brasil, Deus usou um pastor para me falar algo. Sempre essa palavra volta no meu coração. Ele, no meio da igreja, ele não me conhecia, ele falou: irmã, o Senhor manda te falar que quando você for dar, não importa a quantidade, se for R$1, pergunte ao Senhor se é para dar. Ele é que vai te direcionar como tem que dar. E isso é uma verdade. Então, se você dá, mais Deus vai te dar. Mas se você reter, até o que você tem lhe será tirado. E a alma generosa prospera. Generosa com Deus, generosa com você, generosa com o próximo. Nós precisamos exercitar essa generosidade, né? Essa moça, por exemplo, que eu estava falando, ela não está sendo generosa com ela. Porque ela não tem nem a comida dela. Ela não tem nem a água dela, o suco dela, a frutinha dela, porque uma pessoa que vai ficar 20 horas fora de casa, você tem que ter quantas coisinhas organizadas? Ela não está sendo generosa com ela. Você acha que ela vai prosperar, irmã? Não vai prosperar. O dinheiro que. Não estou amaldiçoando a menina, que Deus abençoe que ela chega lá, né? Tudo aqui na vida é um aprendizado. Estou dizendo que é o caminho que é. Se você não é generoso com você, você não vai prosperar. Então, seja generoso com você, desfrute, deguste. Por isso eu disse, né? Se você tem uma agenda que você tem um controle, tira um dia de folga para você. Ah, mas e o dinheiro desse dia? Ué, você acha que você tirar um dia de folga para você, onde você vai cuidar de você, das coisas de Deus, da sua casa, você vai botar atenção. Você acha que Deus não vai te prosperar, irmã? Claro que vai. Ele é o nosso melhor patrão, ele é o nosso pai, ele é o dono do ouro e da prata. Vamos para Provérbios 22. Estamos quase terminando, porque esse assunto é maravilhoso, dá vontade de falar muito, 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 mas não dá, né? Provérbios 22, 7. Provérbios 22, 7. O rico
domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Vamos ler o versículo anterior que eu quero falar algo aqui. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não os desviará dele. A gente ama essa palavra, né? O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Agora eu quero falar sobre a parte quando o profeta fala para ela, vai, pague as suas dívidas e viva com o resto. Quem toma emprestado é escravo do que empresta. Irmãs, Deus nos fez livre. Jesus veio para pagar a nossa dívida do pecado. Nós não podemos ter dívidas. Essa é a grande verdade. Não tem como desfrutar com dívida. Como que você desfruta da sua vida, da vida espiritual? Você sabe o que que dá para fazer quando você tem dívida? Viver regaladamente. Viver regaladamente não é desfrutar. Você fazer uma grande viagem, você comprar muita coisa em cima da dívida, isso não é desfrute. Isso é viver regaladamente. E viver regaladamente pode trazer uma alegria momentânea. O desfrute é outra coisa. O desfrute é paz, é alegria, é sabedoria, é conhecimento. Ele te dá vida, ele te dá ânimo, ele te dá criatividade, ele te multiplica o que você tem. Como você desfruta deitando a cabeça no travesseiro, sabendo que você tem dívida? Quem que desfruta? Você não desfruta nem do seu sono. Apesar que eu acho que quem deve muito nem se importa com isso. Essa é a grande verdade, né? A triste verdade. Então, ele disse para ela, paga suas dívidas. Primeira coisa, vende, trabalha, multiplica, pague a sua dívida. Então, antes do desfrute, paga a sua dívida. Porque depois ele falou, vai e vive com o resto e vive. E aí eu acrescentei, vive bem. Paga a sua dívida. Quem pede emprestado é escravo do que empresta. A gente é escravo do cartão de crédito. Você é escravo do banco. Você é escravo da pessoa que te emprestou. Ser livre das dívidas. Seja livre, irmãs. E coloque isso diante de Deus. Se você tem dívida, coloque diante de Deus, seja a mínima que for. Fala, pai, eu quero pagar isso, porque a Bíblia diz a ninguém deveis nada a não ser o amor. E aqui é a palavra de Deus que está falando. Que quem toma emprestado é escravo do que empresta. Seja livre. Deus não te quer preso a nada, nem a ninguém. Tenha muito cuidado. Agora eu vou falar das pessoas que são econômicas, que são prudentes. Tenha muito cuidado em emprestar, porque a Bíblia diz para não sermos fiador do nosso irmão. Aí vem pessoas inadimplentes, desorganizadas financeiramente, e aí vem buscar ajuda de quem? De você que economizou, que se privou, né? Que reteve. Não, agora eu não posso gastar com isso. E aí mas a pessoa está lá buscando de você para viver regaladamente. Coisas que você talvez nem viveu. Nós temos que ter muito sabedoria nisso aqui, e eu estou falando para mim mesmo. Para mim mesmo, tá? Tô pregando para mim essa palavra aqui. Que tem que ter sabedoria, porque muitas vezes nós estamos financiando o pecado do outro. Você ajudar demais, emprestar demais, você está financiando o pecado do outro. Porque o pecado de inadimplência, de desorganização, de ingratidão, de toda a falta de administração da pessoa. E aí, nós falamos aqui, ó, um versículo anterior a esse. Ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho, nunca se desviará. A gente ama esse versículo e coloca ele só na parte espiritual. Mas nós estamos ensinando a criança desde cedo. Lembra que eu falei aqui que os judeus ensinam as suas crianças desde cedo a ter essas 3 jarras. Doar, gastar e poupar. Eles têm 3 jarrinhas lá no quarto deles, lá, ó, com a escrita. Ensina isso aos seus filhos, se você tem filho pequeno, neto, né? Primeiro pratica, tem as suas jarras e depois ensina os seus filhos. Aí eles pegam ali um dinheirinho que você der ou alguém deu. Filho, o que tem que fazer? Guarda o de doar, o de economizar e o de gastar. Então você ganhou R$ 12, por exemplo, um pouquinho, 10% ali para $2 ali para menos, não é um pouquinho mais de 10%, $2 ali para doar, ou 4, tanto que ele achar.
o tanto que você vai gastar e o tanto que você vai economizar. Se uma criança aprender isso desde cedo, ela não vai ter dificuldade financeira, porque ela já entendeu que o doar, você é generoso, você é dependente de Deus. O gastar, ela já entendeu que nós temos um Deus, que é Ele que nos deu força, e aí a gente tem que administrar com Ele, porque Ele tem muito mais sabedoria para nos ensinar como gastar. E poupar. Poupar para aquilo ali para frente multiplicar, ou para você comprar algo que você realmente quer tranquilamente, para você degustar e desfrutar. Então, olha para você ver. Um versículo antes da dívida está ensinando a falar para o seu filho. Já ensina o filho a não entrar em dívida. Vamos fechar aqui, irmãs? A boa administração. Nós precisamos de boa administração. Vai, vende, paga suas dívidas e vive com o resto, e vive bem. E como que vive bem? Com uma boa administração. Sentar, planejar, perguntar ao Senhor o que fazer com esse dinheiro, o que fazer com esse dinheiro que entrou. Dinheiro revela muito de como está a nossa alma. Será que a gente sai suprindo carências da alma com coisas materiais? E tudo bem você se dar um presente, não tem problema nenhum, irmãs. Lembra que eu falei lá no início, né, em alguma desses devocionais, quando Deus foi me ensinando, você precisa se presentear. Porque eu tinha essa dificuldade. Eu sou boa em trabalhar, eu sou boa em juntar, em administrar para o meu lar, mas eu tinha uma dificuldade em me presentear. E lá atrás, em 2012, quando Deus me ensinou isso, quando eu me dei a primeira vez o computador, que foi caro, que ele custava ali mais de um mês do meu trabalho, mas com a administração. Então, e no livro, eu quero tentar lembrar que nome que é esse livro que eu li, talvez eu deixe aqui ainda, não sei quando, né, que eu tenho que achar, que ele falava essa frase ficou: quando foi a última vez que você esvaziou o cofrinho para dar-lhe um presente para você mesmo? Isso também é honra, porque enquanto existem muitos inadimplentes que se presenteiam aí sem nenhuma, com toda a regalia, sem nenhum medo, né, do amanhã, até pagam o preço do amanhã, mas eles não querem nem saber. Existe a gente que às vezes é muito prudente e isso também precisa ser tratado com leveza. Há 4 anos atrás, não, 5 anos atrás, eu ganhei um bônus inesperado. Antes disso, foi quando eu comecei a tirar bastante fotos de flores e tal, e estava num momento muito maravilhoso de contemplação, e eu ganhei um bônus extra, e aí eu senti, esse dinheiro você vai comprar um novo celular, que também para mim é caro. Porque não pensa vocês, irmãs, que vivem no Brasil, achando que iPhone é baratinho. Não, não é baratinho, não, filha. É barato, pode estar barato comparado ao Brasil. Mas aqui não é baratinho. É um salário mínimo do mês de uma pessoa, de um trabalhador normal. Então eu acho bem caro. Eu não teria coragem de comprar assim, do nada. Então eu ganhei esse dinheiro e eu senti isso, você vai comprar um novo celular, até mesmo para caminhada de oração. Então isso foi há 5 anos atrás. Aí eu tenho aprendido, meu caso é aprenda a se doar, aprenda a se permitir. E eu tenho aprendido isso. Então, tudo é um equilíbrio. Você tem que aprender, se você já é gastador, você tem que aprender a economizar, aprender a confiar. E se você é muito seguro, se você é muito já mais, né, para a área mais administrou demais, você tem que aprender também a desfrutar e degustar. E o dinheiro revela muito de como está a nossa alma. Como que está a nossa alma? Né? Muitas vezes, quem é um bom administrador chega ao ponto de ficar economizar demais, às vezes é o medo da falta, né? É o medo da falta. E quem gasta muito é uma é tanta coisa que passa ali na cabeça da pessoa, né? Tanta coisa que ela precisa romper. É essa alma desenfreada que não tem domínio, né? A gente não tem domínio próprio. Então, irmãs, essa é a palavra de hoje. Que Deus fale ao coração de vocês. Deus tem muito para nos dar. Deus quer fazer da gente mulheres prósperas, mulheres até de negócios, mas a gente precisa passar pelas etapas, senão a gente vai sofrer muito lá na frente. Talvez você
tem o sonho de ter o seu negócio e ainda não conseguiu, tem o sonho de fazer alguma coisa que exige finanças e não conseguiu, talvez você tenha vontade de ter muito, ter mais e não conseguiu. Busca do Senhor, o que que Ele quer te ensinar? O que que Ele quer te ensinar? Porque depois que você aprender, você vai receber bênçãos que não acrescenta dores. Porque às vezes a gente pode conseguir até na nossa própria força. A gente pode conseguir na nossa força, na nossa raça, mas será que vai ser uma bênção assim que vai trazer tranquilidade, degustação? Então essa é a palavra de hoje, que vocês recebam assim sabedoria, luz para essa área da sua vida estar completamente diante do Senhor e desfrute da sua vida financeira. E mesmo que você tenha pouco, irmãs, desfrutar da vida financeira não está ligado com ter muito. Não está ligado com ter muito, está ligado com toda essa organização que eu falei. Deus, ele é você ser fiel no pouco, é você valorizar o que você tem. Quando você valoriza o que você tem, Deus te dá mais. Quando o profeta pergunta para ela, o que que você tem? Eu não tenho nada. Eu não tenho, a sua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite, e foi a própria botija de azeite que fez ela virar essa empresária. Então, às vezes, você não tem nada. Você, às vezes, acha que você não tem nada, né? Não é que você não tem nada, você acha que não tem nada. Não, eu não tenho nada. Ixi, eu tenho uma casinha simples, né? Eu tenho um carrinho velho, eu tenho. Mas é ali que Deus vai fazer. Desfruta aquilo que você tem, que Deus vai te acrescentar mais. Um beijo, fiquem com Deus, que Deus fale o nosso coração e vamos com a graça do Pai. Aprendendo a ser livre para degustar, desfrutar, degustar o caminho. Um beijo, fiquem com Deus.